Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique aqui e vamos hoje continuar a conversar aqui sobre as micros e pequenas empresas, né? E hoje especificamente vamos conversar um pouco sobre uma nova formatação, um novo tipo de, entre aspas, tá? Banco, né? A Empresa Simples de Crédito, nosso ESC. Vamos bater um papo aqui. Foi criado em 2019 para tentar fomentar um pouco a economia, para tentar auxiliar as pequenas e microempresas, mas já vou conversar com vocês sobre isso, ok? Vamos lá, me acompanha aqui nessa aventura e vamos bater um papo aqui sobre esse tema tão importante, tema importantíssimo, né? Então vamos lá. Vamos bater um papo aqui um pouco sobre essa ESC, Empresa Simples de Crédito, Empresa Simples de Crédito. Já adianto para vocês, tá, que essa não é um banco, tá? Ele está fundamentado lá na Lei Complementar 167 de 2009. É nessa Lei Complementar 167 de 2009 que ela vem a fomentar, que ela vem nos destacar sobre esse tema. Então, quando eu falo em micro e pequena empresa, nós precisamos de algum crédito, nós precisamos de algumas empresas que aportem subsídios, créditos, um financiamento para essas pequenas empresas. E aí cabe a ESC aqui essa finalidade. Então, em 2009, o nosso atual presidente Jair Bolsonaro editou essa norma jurídica. Perfeito? Vamos adiante aqui então, pessoal. Ó, antes de entrar na matéria, eu sempre gosto de passar os aspectos gerais. O que vem a ser, a grosso modo, esse ESC que a gente possui? Diz assim, ó, coloquei lá, ó, é uma mini instituição financeira, conceder crédito para microempresas e pequenos empresários, né? Resolver um problema histórico, né? Para a microempresa e pequeno empresário ter créditos, ele não tem bens para dar em garantias. Bom, vamos lá, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, o que é essa empresa simples de crédito? Ela é como se fosse ali, pessoal, uma mini instituição financeira. Basicamente é isso. Professor, ela é um banco? Não. Deixo bem claro isso, tá? Que ela não é um banco. Ela é uma mini instituição financeira, entre aspas, tá? Aqui assim, a grosso modo. A função dela primordial é subsidiar, conceder crédito, financiar pequenas e microempresas. Professor, mas não temos os bancos para isso? A tentativa com isso, de criar essa ESC, para que foi criado, professor, essa ESC? Para que serve essa ESC, afinal? A finalidade dela é muito clara, é para tentar dar subsídio econômico para esses sujeitos. Porque se você pensar ao longo da história, né, sempre foi muito difícil a competição da microempresa com uma empresa gigantesca. Pense bem, vamos pensar assim, ó, uma empresa de roupas, uma pequena empresa de roupas, competir com uma multinacional, por exemplo. É muito difícil, não é verdade? Não tem crédito, não tem subsídio econômico, enfim, tem uma série de pontos que ele sai perdendo. Então, logicamente, com isso, torna necessário a ESC para subsidiar essas micro e pequenas empresas. A finalidade dela é essa, tá? É mais direcionado para elas. Porque afinal, ó, o microempresário não tem bens para dar em garantia. Pense bem, eu vou lá financiar hoje, preciso levantar, eu como um pequeno empresário, preciso levantar 100 mil reais. Eu vou lá no banco, vou levantar esse valor. É fácil conseguir? Muito difícil, né? Se conseguir, vai ser um juro muito alto. Por quê? Não tem bens para dar em garantia, muitas vezes o pequeno empresário não tem patrimônio, né? Não tem histórico, enfim, é muito mais difícil. Então, o nosso governo, nossa instituição, né, nosso ordenamento jurídico elencou o ESC para isso, para fomentar, financiar, dar subsídio, créditos mais baratos para esse instituto. Então veja, a grosso modo, tá, pessoal, é uma mini instituição financeira, tá? Não significa um banco, é como se fosse quase ali um banco, um mini banco para essas empresas neste caso, perfeito? Ok? Vamos lá então, ó, adiante, meus amigos. Até o artigo 1º colocou ali assim, ó, o que é uma empresa simples de crédito? Nossa ESC aqui, ó, artigo 1º. A empresa simples de crédito, a ESC, de âmbito municipal ou distrital, com atuação exclusivamente no município e sua sede,
e em municípios limítrofes, né? Ou, quando for o caso, no Distrito Federal, em municípios limítrofes, né? Destinados à realização de operações, empréstimos de financiamento e de desconto de títulos de crédito exclusivamente com recursos próprios, tendo como contrapartes, né, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, neste caso. Então ali, ó, esse artigo primeiro, ele destacou ali alguns pontos que a gente merece ficar atento. Vamos lá. Quais são os pontos aqui que eu vou destacar nesse artigo primeiro, já de imediato, para vocês ficarem ligados? Inicialmente, exclusivamente a sua atuação dessa ESC, né, desse empresa simples de crédito, tem que ser no município em que ele está, obrigatoriamente. Então, se a minha sede é em Cascavel, se a minha sede é na capital de São Paulo, é lá que eu tenho que atuar neste caso. Além disso, eu vou financiar, dar créditos destinados exclusivamente para microempresa, empresa de pequeno porte, ou até mesmo o nosso microempreendedor individual neste caso. Então, a ESC vai subsidiar somente esses três entes. Professor, se eu criar uma ESC hoje, eu posso emprestar dinheiro para uma sociedade limitada? Não, eu só posso emprestar dinheiro, né, subsidiar crédito para essa empresa se for uma microempresa, empresa de pequeno porte, né, ou um microempreendedor individual. Somente esses três entes que eles podem subsidiar. Além disso, e o último ponto importantíssimo desse conceito é o recurso financeiro que ela possui tem que ser recurso próprio. Eu não posso, eu ter uma ESC e eu emprestar dinheiro para a empresa. Eu tenho que ter o meu próprio subsídio. Então, por exemplo, meu capital social é de 100 mil. Então, eu só posso trabalhar com os 100 mil. É recurso próprio aqui que ele vai subsidiar neste caso. Tudo bem? Então, ó, vou olhar aqui para vocês, que eu sempre gosto de olhar para essa câmera que fica mais claro para vocês. Existe aqui a necessidade de 3 pontos para ficar ligados. Primeiramente, a ESC só pode funcionar no município em que está localizada a sua sede, onde está a sua inscrição no Junta Comercial. Beleza? Só pode, além disso, ser exclusivamente com valores de subsídios próprios. Eu não posso emprestar para a microempresa. Perfeito? Além disso, ela é destinada exclusivamente a 3 entes: a pequeno empresário, a microempresa e o microempreendedor individual neste caso. Perfeito? Fique atento a esses 3 pontos que é importantíssimo aqui para provas, concursos e também, logicamente, né, meus alunos, para minha prova. Né, a chance é grande de, às vezes, eu perguntar um ponto desse. Ok? Tudo bem? Vamos adiante? Adiante lá, pessoal. Ó. Coloquei ele assim, ó. Professor, ESC é um banco? Não, né? Não é banco. Está até meio um pouco apagadinho ali, não sei se você consegue ler, mas assim, ó. ESC somente pode trabalhar com recursos próprios. Tanto é que até é crime. O próprio artigo 9º, o artigo 3º dessa lei complementar, colocou como sendo um crime você pegar dinheiro de terceiros. Né? Também, o banco precisa de uma autorização do Banco Central. A ESC, não. O banco tem que ser uma sociedade anônima. A ESC, não. Então, veja, pessoal. ESC, a sociedade de crédito, né? Empresa simples de crédito, estou com sociedade na cabeça, empresa simples de crédito, neste caso, ela não é um banco, tá? Por quê? Inicialmente, o ponto que se destacar para o seu banco. Não é banco porque ela tem que obrigatoriamente pegar recursos próprios. Além disso, o banco precisa de uma autorização do Banco Central para atuação, ESC não, e até mesmo o banco tem que ser sempre uma sociedade anônima. A ESC, não, neste caso. Tá? Então, a ESC você pode abrir, não precisa de autorização, não precisa ser uma sociedade anônima, neste caso. Então, é possível, sim, abrir neste caso. Até eu destaco aqui com vocês uma reportagem, vindo aqui fazer essa aula com vocês, uma reportagem interessante. Falava o seguinte, que a ESC, né, novamente lá, a empresa simples de crédito, é uma forma de legalizar o agiota, professor? Porque, veja, então hoje qualquer pessoa pode ter ser um banco. Então hoje, até agora, né? Vendo até agora com vocês, eu posso lá abrir uma empresa e me tornar um banco. Não é verdade? É possível isso?
Sim, com a ESC sim. Mas a pergunta que eu fiz anteriormente, mas ela é uma forma de, eu tá vendo essa reportagem, eu achei curiosa, é uma forma de legalizar o AJ? Não, longe disso, né? Porque aqui é para dar um subsídio. Ela é destinada, novamente, exclusivamente a 3 entes. O microempreendedor individual, a microempresa e a empresa pequeno porte. É somente a ESC que só posso emprestar dinheiro para esses 3 sujeitos exclusivamente. Né? Então, não é uma forma de legalizar a agiota ou algo assim. Eu vi algumas reportagens, eu achei interessante, até trouxe aqui para comentar com vocês neste caso. Perfeito? Então, a ESC não é banco, é uma mini instituição financeira neste caso. Tá? Então hoje qualquer pessoa pode abrir uma ESC e se tornar como se fosse, entre aspas, um banco neste caso. Imagina chegar na sua casa e falar, pai, agora eu sou um dono de um banco. Né? Abrir a minha ESC nesse caso. Não é um banco, é a grosso modo, né, entende-se na prática como sendo um banco, mas sabemos aqui, vimos aqui 3 pontos que não tornam ele banco. Tá? Novamente, a ESC não é banco porque tem que ter recursos financeiros próprios, não posso emprestar para você, para outra pessoa. Além disso, o banco precisa de autorização do Banco Central, a ESC não precisa, e além disso, o banco sempre tem que ser uma sociedade anônima, obrigatoriamente. A ESC não precisa, igual eu vou falar com vocês. Perfeito? Então, se cair na minha prova, ou se cair algum concurso que você for fazer aí, e perguntar, ESC é banco? Neste caso, né, ESC, a empresa simples de crédito, não é banco neste caso. Tá bom? Ok? Vamos lá. Adiante, meus nobres. Comigo aqui então, ó. Qual é a forma jurídica da ESC, então, professor? A ESC é uma sociedade. Qual é a forma jurídica da ESC? Tá lá, o artigo 2º colocou isso, ó. A ESC deve ser adotada na forma de empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, empresa individual, sociedade limitada, constituída exclusivamente por pessoas naturais neste caso. Então, assim, a pergunta que surge, professor, a ESC é uma sociedade? Ela é, que cargas d'água é a ESC? Tá? A ESC nada mais é do que como se fosse dentro de um formato jurídico que existe. ESC não é sociedade, ESC não é uma EIRELI, não é nada disso. Eu posso ser uma limitada, igual tá aqui, ó, eu posso ser uma EIRELI e me tornar uma ESC. Eu posso ser um empresário individual e me tornar uma ESC. Eu posso ser uma sociedade limitada e ser uma ESC. Entendeu? Então, não é que eu vou ser um novo ente jurídico nesse caso. É como se fosse assim, ó, uma microempresa, uma empresa pequeno porte, neste caso, a ESC é uma instituição financeira. Quando eu falo, qual que é o meu ramo? O meu ramo é a instituição financeira, eu trabalho com a ESC neste caso. Então aqui eu já destaco um outro ponto importantíssimo nesse caso. Eu só posso abrir uma ESC se eu for uma EIRELI, se eu for uma sociedade, se for uma empresa individual ou se for uma sociedade limitada. Novamente, somente 3 entes jurídicos que podem constituir a ESC. Somente eles. Quais são eles? Novamente, a EIRELI, empresário individual e a sociedade limitada. Então, por exemplo, quero abrir uma ESC. Ok, você é empresário individual? Sou. Então você pode abrir a ESC. Tem uma EIRELI, eu posso abrir uma ESC? Pode. Mas se eu tenho uma sociedade anônima, por exemplo, eu posso abrir uma ESC? Nananina, não. ESC é destinado somente para 3 sujeitos. Repito, EIRELI, empresário individual e a sociedade limitada neste caso. Perfeito? Não vai me errar isso na minha prova, hein? São somente esses 3 entes que possuem o poder nesse caso. Professor, ficou uma dúvida aqui. Ali no artigo, ó, tá assim, acompanha comigo aqui, ó. Pessoas naturais neste caso. Como assim, professor? Pessoas naturais que podem, neste caso. Não entendi esse aspecto. Se é uma EIRELI não é pessoa natural. Você acabou de falar isso, professor, para mim? Que EIRELI empresário individual e também a sociedade limitada que pode abrir neste caso. E elas são pessoas jurídicas? São. Mas então aqui fala pessoa natural nesse caso? Calma, vou explicar nesse caso. Não se desespere, beleza? Ó, vamos lá. A lei colocou lá. Então eu só posso abrir a ESC se eu for uma EIRELI, empresário individual ou uma sociedade limitada. Ponto. Neste caso, obrigatoriamente, quem abriu essa EIRELI, quem abriu essa sociedade limitada, tem que ser uma pessoa natural.
Por que eu explico isso? Porque é possível hoje você abrir uma pessoa jurídica para abrir uma limitada. Então, vamos lá. Eu criei uma pessoa jurídica Pedro S.A., nesse caso. Ok. Eu vou lá com essa pessoa jurídica, crio uma EIRELI. É possível? Sim, eu posso, uma pessoa jurídica, abrir uma EIRELI. É possível isso? Totalmente possível. Artigo 890, 890-A fala um pouco sobre isso. Eu posso, por exemplo, abrir uma pessoa jurídica para abrir uma sociedade limitada? Pode. Então, por exemplo, eu posso ser sócio, abrir uma pessoa jurídica e ser sócio com o João, outra pessoa jurídica, e criar uma limitada? Posso. Totalmente possível. É possível isso? Sim. Mas eu posso abrir uma ESC? Não. Eu só posso abrir a ESC se eu for uma sociedade limitada que tem uma pessoa natural como sócio. Compreenderam isso? Então, por exemplo, vou criar uma pessoa jurídica para abrir uma EIRELI. Perfeito? Criei lá uma pessoa jurídica Pedro Educação. Abri uma EIRELI, também fui lá construir uma EIRELI. Agora eu vou abrir uma ESC, é possível? Nananina não. Tá? Agora, se eu sou o professor Pedro, pessoa física, abrir uma EIRELI e agora sim construir uma ESC, é possível isso? Sim, somente a pessoa natural que é possível abrir, neste caso, a ESC. Tá? Por que foi feito isso? Tá? Para que foi feito isso? Para tentar resguardar um pouco. Tem uma grande discussão sobre isso, que os bancos, como regra geral, não gostaram muito da ESC. Né? Os grandes bancos não gostaram, porque afinal, os bancos acabaram perdendo mão de obra, né? Acabaram perdendo fomento das microempresas, das empresas no porte. Então foi uma forma de limitar. Até pode abrir uma ESC, uma EIRELI, um empresário individual ou uma limitada. Mas, neste caso, os sócios, as pessoas que fazem parte, o dono da empresa, tem que ser a pessoa natural. Se não for assim, não é possível abrir uma ESC. Ok? Novamente, vou olhar para cá para vocês. Né? Fique atento a isso, pessoal. Na minha prova em especial, tá? Em concurso, enfim, que onde você seguir sua vida acadêmica lá. Acadêmica, de concurso, ou vou advogar nesse caso. A ESC somente pode ser aberta por pessoa por EIRELI, limitada ou o empresário individual, neste caso. Além disso, o seu grupo societário, o proprietário, nesse caso, tem que ser uma pessoa natural. Caso contrário, não é possível abrir a ESC. Por exemplo, novamente, eu posso abrir uma EIRELI sendo pessoa jurídica, correto? Vou lá abrir uma pessoa jurídica para constituir EIRELI. É possível? Sim. Eu posso criar uma ESC agora? Não. Perfeito? Fique atento a isso, que cai em concurso, é um ponto bem importante na nossa aula aqui de hoje. Ok? Adiante, meus nobres, adiante. Né? Uma pessoa não pode participar de mais de uma ESC. Outro ponto importante também, outra forma de restringir aqui também. Artigo 2º, parágrafo 4º, diz assim, a mesma pessoa natural não poderá participar de mais de uma ESC, ainda que localizada em município distinto ou sobre a forma de filial. Novamente aqui, meus amigos, né? É outra forma dos bancos, a grosso modo, restringir a norma jurídica. Tá? Os bancos aqui, quando o seu texto legal teve uma pressão forte da bancada bancária, né, no Congresso, e colocou uma nova restrição. Eu confesso que uma restrição bem boba, totalmente uma forma de não auxiliar a economia, é uma forma de restringir ainda mais a ESC. Ou seja, pessoa natural, uma pessoa não pode participar de mais de uma ESC. Eu não posso ser sócio, por exemplo, eu tenho uma ESC aqui em Cascavel, ok? Aí eu vou lá em Maringá, vou abrir uma outra ESC lá, vou ser sócio com o João. Eu posso fazer isso? Não. Só posso ser dono de uma ESC, aqui no município de Cascavel, no caso. Tá? Eu posso até ser sócio em outras empresas, mas ESC somente. Só posso participar, no caso, somente se for... Só posso participar como ESC somente em uma única ESC. Então, por exemplo, novamente, um exemplo aqui. Estou lá em Maringá, abre a minha ESC. Beleza. Agora tem uma oportunidade de abrir uma outra ESC lá em Curitiba. É possível? Eu não. Eu posso até abrir pegar meu filho, pegar alguém, mas eu mesmo não posso abrir. Tem uma proibição novamente. Novamente eu destaco aqui essa proibição dos bancos em criar. Teve uma pressão muito forte, restringiu ainda mais essa norma. Perfeito?
Tudo certo, pessoal? Adiante, meus amigos. Ó, professor, qual que é o nome empresarial da ESC? Tá? O artigo 2º, parágrafo 1º, fala um pouco sobre isso. Diz assim, ó, o nome empresarial de que trata o caput desse artigo conterá a expressão empresa simples de crédito e não poderá constar nele ou de qualquer texto de divulgação de suas atividades a expressão banco ou outra expressão identificada na instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Vamos lá, ó. Só para retomar aqui, para a gente relembrar, sabemos que o nome empresarial possui duas espécies. Lembra lá? Ou pode ser uma firma ou uma denominação. Tem até vídeos no meu canal aqui falando sobre isso. Pode ser uma firma ou uma denominação. Veja alguns vídeos lá atrás, aqui tem minha aulinha bem certinho para vocês. Beleza. Professor, mas qual é o nome empresarial que eu vou adotar, neste caso, na ESC? Bom, vai depender, no caso, de qual que é o tipo de empresa que eu estou abrindo. Vamos lá. Se eu tenho uma EIRELI, na EIRELI, eu vou utilizar a expressão, na EIRELI aqui, ó, desculpa, no empresário individual, perdão. Se for empresário individual, vai ser uma firma. E no final tem que ter a expressão empresa simples de crédito. Professor, e se eu abrir uma EIRELI? Ok, na EIRELI está aqui, ó. A EIRELI vai ser uma, tá aqui, ó, a empresa vai ser uma limitada, não, meu Deus, cadê? Limitada. Ah, não, ó. A EIRELI pode ser tanto a denominação ou a firma. E no final tem que constar o termo empresa simples de crédito. E a limitada também, pode ser firma ou denominação. E no final tem que ter a expressão, né, empresa simples de crédito. Então sempre tem que ter essa nomenclatura, empresa simples de crédito no final. Até como ressalvo aqui a lei, que eu não posso colocar alguma nomenclatura de banco ou alguma coisa similar neste caso. Então, por exemplo, criei a minha empresa individual, ok? Empresa individual, vou abrir agora uma ESC. Posso fazer isso? Pode, né? Igual eu falei, eu posso em 3 possibilidades de abrir a ESC. Empresa individual, EIRELI, né? Ou a sociedade limitada. Perfeito. Então eu sou empresa individual, vou abrir uma ESC. Qual vai ser o nome da minha empresa? Então vai ser lá, Pedro Henrique Sanches, e no final eu vou colocar empresa simples de crédito. Ah não, professor, vou abrir uma limitada. Então eu vou ser sócio com o João, vamos abrir uma limitada. E o nome vai ser Financia do Bom. Beleza, tem que ser Financia do Bom, e no final, empresa simples de crédito, neste caso. Sempre no final tem que colocar o nome empresa simples de crédito, neste caso. Obrigatoriamente. Perfeito? Tudo bem? Então aqui, se vai ser firma ou denominação, vai depender se for uma EIRELI ou se for uma empresa individual ou se for uma sociedade limitada. Agora, a expressão empresa simples de crédito sempre tem que estar constando no final. Beleza? É igual limitado, tem que ter LTDA. Aqui também tem que escrever empresa simples de crédito neste caso. Tudo bem? Fácil isso, né? Adiante, meus amigos. Qual o objetivo da ESC neste caso? Olha lá, o artigo 2º diz assim, ó, terá por objetivo social exclusivo as atividades enumeradas no artigo 1º desta lei complementar, ou seja, operações de empréstimo de financiamento e de desconto de títulos de crédito exclusivamente com recursos próprios neste caso. Então veja, novamente, qual que é o objetivo da ESC? A grosso modo, meus amigos, emprestar dinheiro, né? Dar créditos para microempresa, empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual. Esses são os 3 entes destinados neste caso. Novamente, ó, operações de desconto de título de crédito, financiamento ou algo assim. Professor, como assim? Desconto de título de crédito. No caso, é como se fosse uma factory, né? O que é factory, a grosso modo? É você descontar o crédito. Então, por exemplo, chega um microempreendedor, né? ESC, né? Chega aqui, ó, tô com esse título aqui, ó, esse boleto vai vencer no mês que vem. Mas você pode adiantar para mim esse valor? Posso, com juros, né? Posso adiantar aqui, já adianto o valor, eu entrego o título para ele, eu faço isso. É possível isso? Sim, isso é o desconto de título de crédito neste caso. Beleza? Então são operações de empréstimos e financiamentos neste caso. Essa que é a destinação. Professor, mas olha, vou ser sincero com você. Talvez você pense agora. Pô, essa ESC aí não tem muita finalidade não. Por que governo? Por que é tão importante essa ESC? Olha, pessoal, novamente, quando foi criado a Lei Complementar 123 de 2006, que é para o microempreendedor individual, para o pequeno empresário e para a microempresa,
ela foi um grande avanço na questão jurídica, na questão jurídica social do nosso país. Por quê? A gente precisa hoje ter essa cultura de que a gente precisa auxiliar, ainda mais o Estado. O Estado tem essa necessidade. Eu sei que hoje em dia tem muita questão da própria liberdade, tudo isso, mas o Estado tem que tentar fomentar, auxiliar esse sujeito. Porque eu confesso com vocês, é possível uma empresa que começou a fabricar xaropes competir com uma empresa com a Coca-Cola? Uma empresa de refrigerante competir com a Coca-Cola? É muito difícil. Então, essa intenção é essa, para que o próprio Estado crie a ESC e a ESC possa fomentar e emprestar dinheiro para os sujeitos. A ideia, a longo prazo, é que o governo possa subsidiar, possa dar um desconto maior para quem tem a ESC. Então, posso dar um subsídio maior para o micro e pequeno empresário com essa intenção, para que eu possa aumentar a competitividade. Porque não tem como. É possível o microempresário competir com a Coca-Cola? É muito difícil, não, é impossível. Então, o Estado vai tentar dar um tapinha nas costas para que ele consiga, neste caso. E a solução aqui dada foi um possível financiamento, neste caso. Ok? Tranquilo, né? Outro ponto importante, qual o capital da ESC? Tá lá, o capital vai depender do tipo que adotar. A ideia do valor 100 mil, logicamente, sendo limitada, não tem valor neste caso. Uma pergunta que fica assim, professor. Eu falei com vocês que a ESC precisa sempre ter capital próprio, não é verdade? Eu falei com vocês aqui no começo da aula. Então a ESC tem que ter capital próprio, beleza. Então eu não posso, por exemplo, abrir uma ESC, emprestar dinheiro de alguém e reemprestar para o sujeito. É possível isso? Não. Tá, então qual que é o capital social da ESC? 1 milhão, 100 mil, 10 mil, 20 mil? Bom, vamos lá. Inicialmente a lei não colocou uma limitação. Então pode ser 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, não tem uma limitação. Irá depender do tipo. Vamos lá, só para relembrar. A Eireli, qual que é o capital social mínimo? É de 100 vezes o maior salário mínimo vigente. Vamos colocar aqui 100 mil reais. É o valor da Eireli, no mínimo. Então, ou seja, se eu for ter uma Eireli e vou abrir uma ESC, obrigatoriamente eu vou ter que integralizar 100 mil reais neste caso. Beleza? No mínimo 100 mil. Posso dizer 100 mil, 200 mil, mas no mínimo 100 mil. Se eu for ter uma limitada, uma sociedade limitada e vou abrir uma ESC. Opa, a limitada não tem valor mínimo. Pode ser 100, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40. Não depende. Então pode ser de 1 milhão, pode ser de 10 mil, pode ser de 5 mil, nesse caso. Empresário individual, né? Lembra lá, novamente, eu só posso ter a ESC 3 tipos de empresa, 3 tipos de sujeito. Ou é Eireli, ou é uma limitada, ou é o próprio empresário individual. O empresário individual também não tem um valor mínimo. Pode ser 100, pode ser 20, pode ser 30. Então, somente a Eireli que tem o valor de, no mínimo, 100 mil reais neste caso. Deixo bem claro. Professor, mas não posso abrir uma ESC tendo, 5 mil reais? Posso. Posso ter uma ESC ter 5 mil reais. Professor, então eu posso ser um banco, entre aspas, e ter 5 mil reais na minha conta se eu abrir um banco, entre aspas? Pode sim. É só você ser uma limitada ou você ser um empresário individual neste caso. O problema qual que é? Se você só abrir uma empresa, uma ESC com 5 mil reais no caso, esse nosso exemplo, o problema é o seguinte, você só pode emprestar 5 mil. Como assim, professor? Não posso pegar dinheiro? Não pode, só pode o capital próprio. Então, ou seja, se eu abrir uma ESC com 100 reais, eu só posso emprestar 100 reais. Posso emprestar mais que isso? Não, porque o seu capital social é que vai ditar o valor que você vai emprestar. Tá? Professor, abrir uma ESC com 1 milhão. Beleza, você pode emprestar até 1 milhão de reais. Acima disso, pode emprestar? Não pode emprestar. Perfeito? Então aqui, novamente, pessoal, vindo para cá também lendo essa questão de algumas aberrações, né, que a ESC é a nova possibilidade de ajotar de dinheiro, né, vi também outra aberração, dizia o seguinte, eu posso abrir a ESC, melhor, era uma timeline de rede social, dizia assim, eu posso ser um banco tendo 100 reais na minha conta. É possível isso? A grosso modo, sim. Mas você não vai ser um banco, você vai ser uma ESC.
neste caso. E aí, então, quanto valor maior eu tenho, mais eu posso emprestar. Conversando com alguns colegas meus, eles falaram o seguinte: o ideal para você ter uma ESC hoje, abrir uma ESC, é ter 300, 400 mil reais. Porque se for, tenho R$1.000, R$1.000 para você emprestar R$1.000 é muito pouco, né? Não vai valer a pena nesse caso. Perfeito? Então, se eu tenho lá 100 mil reais, eu posso emprestar 100 mil. Se eu tenho 300 mil, eu posso emprestar 300 mil. Neste caso, quanto mais eu tenho, mais eu posso emprestar neste caso, neste ponto. Ok? Tudo bem? Fácil isso, né? Adiante, meus amigos. Ó. Então tá lá, ó. Coloquei, já falei com você aqui, ó. Qual o capital da ESC? O capital tem que ser alto. Aqui, ó, olha o que diz o artigo 2º, parágrafo 3º. Diz assim, ó. O valor total das operações de empréstimos, de financiamento e de desconto de título de crédito da ESC não poderá ser superior ao capital realizado. Então, se for 100 mil, só posso transferir 100 mil reais. Nesse caso, o próprio artigo 2º, parágrafo 3º já colocou essa ressalva aqui. Se o meu capital social é 100 mil, eu só posso prestar 100 mil. Se o meu capital é de 1 milhão, capital social de 1 milhão, eu posso prestar 1 milhão de reais nesse caso. Eu posso emprestar 1 milhão de reais neste caso. Perfeito? Novamente, outra aberração, destaco aqui, os bancos com a tentativa de minimizar, quando foi criada essa norma, de restringir ainda mais, colocou essa nova restrição aqui neste caso. Beleza? Pesado, né? Adiante, meus amigos. O capital inicial da ESC e os posteriores aumentos de capital deverão ser realizados integralmente em moedas correntes. Olha o que diz o artigo 2º, parágrafo 2º. Acompanha comigo aqui, pessoal. Ó. O capital inicial da ESC e os seus posteriores aumentos de capital deverão ser realizados integralmente em moeda corrente, neste caso. Então, lá, ó, não se admite integralização de capital com bens ou crédito. Vamos lá, ó. Quando eu falei com vocês que tem que ter o crédito para abrir a ESC. Tá. E aí, o próprio artigo 2º colocou, o artigo 2º, parágrafo 2º, colocou uma outra aberração, uma outra restrição. Ou seja, eu só posso abrir a ESC se eu tiver dinheiro em moeda corrente. Eu não posso, por exemplo, ó, vou abrir a ESC. Bom, vou abrir minha ESC, eu tenho lá um Fiat Uno, um Fiat Marea, que pode explodir a qualquer momento, tem um Fiat Marea de 20 mil reais, tenho mais 50 mil reais em dinheiro, tenho também um Corsa sedã roxo, né? E aí deu 100 mil reais tudo isso. Eu posso abrir a ESC? Não. O valor que eu vou integralizar é o valor somente em moeda corrente. Eu não posso abrir em bens neste caso. Perfeito? Então veja, é uma outra restrição bancária. Os bancários no Brasil sabem que o bancário tem uma grande força. O banco novamente restringiu ainda mais neste caso. Por que eu falo isso? Professor, eu posso, por exemplo, vou abrir uma Eireli. Eu posso constituir com bens? Pode, nada impede. Tudo bem? Posso lá, ó, eu tenho um bem lá, tenho meu Corsa sedã, meu Marea, né, e ali o valor deu de total que deu 50 mil reais. Eu posso integralizar esse valor aqui para abrir a minha limitada? Pode. E para a Eireli também eu posso fazer isso? Pode também. Ah, vou abrir a minha Eireli, pego esses bens, tem tem um apartamento onde vai ser a sede da empresa, tenho cadeiras, mesas, eu posso integralizar? Posso. Agora, na ESC, neste caso, esse valor integralizado tem que ser em dinheiro. Então, meu cara, se você for abrir uma ESC e você tem lá, quer abrir uma ESC para emprestar 1 milhão de reais, você terá aqui, nesse caso, 1 milhão de reais na sua conta, novamente, ó, em moeda corrente neste caso. Pesado, né? Pesadíssimo. Então, novamente, os bancos aqui venceram mais essa. Tem uma grande discussão sobre isso, mas por enquanto, para você abrir a ESC, você deverá ter esse valor, essa quantia de 100 mil reais neste caso. Desculpa, 100 mil reais moeda corrente, ou seja, em money, não pode ser em bens. Não pode ser bens ou serviços, né? Neste caso. Ok? Beleza? Então, eu queria assim, ó, professor, esse valor tem que ser realmente integralizado? Como assim? Seguinte, ó, a gente sabe que no nosso país, quem aqui é brasileiro, né, todo mundo aqui espécie brasileiro, sabe que o nosso país é um pouco bagunçado algumas coisas, né? Vamos lá. Como regra geral, quando eu abro uma Eireli, eu vou estar integralizando a quantia. Ou seja, a Eireli tem que ter, lá fala, o artigo 980A, tem que ter, no mínimo, o capital social da Eireli integralizado, tem que ser de
100 vezes o maior salário mínimo vigente, ou seja, 100 mil reais. Então, se você abrir uma EIRELI hoje, você tem que integralizar, ou seja, depositar, tem em mãos, tem quantia, um valor de no mínimo 100 mil reais, ou seja, melhor, né? No mínimo de 100 vezes o maior salário mínimo vigente no nosso país. Vamos colocar ali 100 mil reais nesse caso. Dá mais, mas como se fosse 100 mil reais neste caso, ok? Professor, e a ESC? Então também posso fazer isso, né? Porque na prática acontece isso. As pessoas não integralizam. Colocam lá, abriu a EIRELI, colocou lá, integralizou 200 mil reais, mas acaba nem integralizando, não tem fiscalização e acaba virando uma bagunça. Da mesma forma, limitado. Se limitado também é assim. O cara fala que integralizou 100 mil e acaba não integralizando nenhum valor. Deixa lá, sem integralizar. Ninguém fiscaliza, deveria fiscalizar, mas ninguém fiscaliza e acaba ficando por si só. Aqui não. A ESC, novamente, a bancada dos bancos, fez uma força também. Na ESC, terá sim que integralizar. Não dá para dar esse miguezinho, não. Ou seja, por quê? Porque tem imposto de renda anualmente vai ter que constar aquele valor. Além disso, né, não pode ser as operações da ESC não podem ser em dinheiro vivo, tem que ser em conta. Então, a manipulação, a movimentação, da ESC tem que ser conta por conta. Eu não posso chegar e falar assim, emprestei dinheiro vivo, emprestei 100 mil reais para a microempresa ali, ó. Posso fazer isso? Foi dinheiro vivo? Não, tem que ser depósito. Então é uma forma de a própria Previdência Social, a própria fiscalização ficar mais fácil. Você vai ter que declarar seu imposto de renda, esse valor, e também a operação não pode ser em dinheiro vivo, tem que ser em dinheiro corrente, neste caso. Então não tem como se dar esse entre aspas, esse miguezinho, né? Falar que integralizou, mas não integralizou nada. Na ESC tem sim que ser integralizado obrigatoriamente. Perfeito? Tá? Então é uma forma também, novamente, os bancos restringir ainda mais quem vai abrir essa ESC. Ok? Além disso, quais as contrapartes da ESC? Né? O que vem de ser ruim na ESC? Coloquei aqui alguns pontos, mas em especial é que a ESC só pode emprestar para 3 entes, novamente, microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte. E essas empresas, só para retomar aqui, a microempresa só pode ter um capital, a microempresa, sociedade limitada, a sociedade empresarial, sociedade simples, EIRELI, ou empresa individual, com receita bruta de até 360 mil no ano. A empresa de pequeno porte só pode ser sociedade empresarial, sociedade simples, EIRELI, ou empresa individual, com receita bruta anual superior a 360 mil até 480. E agora, o microempreendedor individual, né, 360 mil até 4 milhões e 800. Né? E ali, por fim, o nosso microempreendedor individual só pode ser empresa individual, né, ou produtor rural, com receita bruta anual de até 81 mil reais. Vamos lá. Qual que é a parte ruim da ESC aqui? Bom, já falei com vocês que a ESC só pode emprestar dinheiro para 3 entes. Novamente, está aqui, microempresa, para empresa de pequeno porte e para o microempreendedor individual, neste caso. São esses 3 entes que eu posso prestar dinheiro. Ok. O que é ruim nisso? O ruim é o seguinte, essas empresas são pequenas, como o próprio nome já disse, é uma microempresa, empresa de pequeno porte, um microempreendedor individual, são pequenas empresas. Então, ou seja, a sua receita bruta é muito baixa. Vamos dar um exemplo aqui, o microempreendedor individual. O microempreendedor individual só pode movimentar anualmente uma receita bruta de 81 mil reais. É pouco se você pensar. Pensa uma empresa, é uma receita bruta, tá? Não é receita líquida, de até 81 mil reais. É muito baixinha. Então, para esse sujeito, eu vou emprestar um valor mínimo, baixinho, né? Também, a microempresa só pode ter uma receita bruta de até 360 mil reais. Também é baixo, se você for pensar. Aí, a empresa de pequeno porte, ela vai de 360 mil reais até 4 milhões e 800, mas também é baixa. Então, ou seja, essa aqui é a parte ruim da ESC. Eu só posso emprestar dinheiro para esses 3 entes. E esses 3 entes, a receita bruta deles é muito baixa.
ele vai até 4.800.000, vai de 0, né, até 4.800.000. Então é baixa a receita deles. Eu não posso emprestar grandes quantias. Ah, professor, eu posso emprestar, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, um microempreendedor individual. Eu posso emprestar para ele, por exemplo, 100 mil reais? Não dá para emprestar 100 mil reais. Por quê? Porque a receita bruta anual dele tem que ser de 81 mil reais. Eu posso prestar ali um valor baixo, 7 mil, 4 mil, 5 mil. Não posso prestar muito dinheiro para ele, porque senão ultrapassa a receita dele. Perfeito? Então isso que é ruim para a ESC. Ela não pode emprestar grandes quantias em dinheiro, porque afinal a receita bruta dessa empresa é extremamente baixa. Né? Novamente, o microempreendedor individual, uma receita anual de até 81 mil reais. A microempresa até 360 mil reais. E a empresa no porte de 360 mil reais até 4.800.000 reais. Então, a gama de empréstimos de dinheiro é muito baixa. Ok? Fácil, né? Então, se quem pensa em abrir uma ESC aí futuramente, fique ciente disso, que a sua gama de atuação não vai ser grandes quantias, né? Neste caso. Por fim lá, qual é o âmbito de atuação da ESC? Então tá lá, ó, atuação exclusivamente no município de sua sede e em municípios limítrofes, né? Ou quando for o caso no Distrito Federal, municípios limítrofes deste caso aqui. Então, ó, a ESC, eu só posso a atuação dela novamente, né? Já falei com vocês várias vezes isso, né? Os bancos novamente vieram tentar restringir ainda mais a ESC. É um absurdo isso. Né? Quem tem uma ESC no município de Cascavel só pode emprestar dinheiro para microempresas, pequenas empresas ou microempreendedor individual que moram, né, que tem domicílio em Cascavel ou nas regiões, né, nas regiões, volta aqui, ó, nas regiões limítrofes, né? Ou seja, tem no próprio distrito, né? Enfim, nas regiões próximas aqui. É outro mico, né? Outro valor muito baixo, outra forma de restringir a ESC por si só, neste caso. Tá? Então, eu só posso financiar e emprestar dinheiro para as empresas que ficam em Cascavel. Ah, eu tenho uma empresa lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ok, eu só posso prestar dinheiro se for em Belo Horizonte, neste caso. Tem até hoje alguns formatos, algumas pessoas que indicam assim, então é somente abrir uma ESC no seu nome, abre uma ESC e abre em Cascavel, aí abre uma ESC no nome da esposa, da sua esposa, e abre uma ESC lá em Maringá, abre uma ESC no nome da sogra, dá para fazer esse nome laranja aqui, que não é o ideal, né, mas na prática algumas pessoas têm feito isso. Perfeito? E agora chegamos ao fim aqui. Ok? Vamos aqui para a nossa rápida revisão do conteúdo. Pessoal, vimos aqui a ESC, né? Passamos aqui sobre todos os pontos neste caso. Tá? A ESC é uma instituição financeira, entre aspas, um mini banco. Mini banco destinado exclusivamente para as microempresas, empresas no porte e o microempreendedor individual neste caso. Tá? A ESC tem várias restrições nesse caso, só pode ser pessoa natural, só pode ser no município que possui e também só pode ter a receita própria que ele pode emprestar. Ele não pode ganhar de terceiros para passar para frente neste caso. Perfeito? Deu minha hora aqui, deu bastante tempo de aula. Muito obrigado pela sua presença, forte abraço, até mais, tchau, tchau. Bons estudos, tchau, tchau.